Olá, bem-vindos ao canal Que Dia é Hoje e os Seus Direitos. Meu nome é Fábio Silva, eu sou advogado e peço que, se estiver aqui assistindo, por favor, se inscreva e compartilhe, comente, deixe sua dúvida, crítica ou sugestão. Isso ajuda demais o canal. Isso vai fazer com que continuemos aqui trazendo para vocês todos os dias conteúdos históricos, filosóficos e jurídicos. Por favor, clique no sininho da notificação aqui embaixo para você receber novos vídeos do canal. Bom, meus amigos, que dia é hoje? Hoje é 16 de agosto, dia do filósofo. O filósofo, ele é um profissional da área de conhecimento que estuda temas relacionados às reflexões acerca da existência humana, da natureza, do universo, dos valores éticos e morais, da política, da religião, entre outros assuntos inerentes ao pensamento filosófico. Vou trazer para vocês aqui o pensamento de 5 filósofos que eu gosto muito e estudei muito eles durante a minha graduação e até antes e depois da graduação também. Aristóteles. O Aristóteles ele é considerado o fundador da ética. Ele acreditava que as coisas eram formadas por alguns elementos, tipo terra, fogo, ar e a água. E um outro elemento que ele não conseguiu definir. Ele escreveu um livro chamado Ética e Nicômaco e foi responsável pela promulgação de diversas ideias que influenciam até hoje no campo da política, da física e da lógica. Entre suas citações mais importantes, eu vou trazer para vocês aqui duas. O ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Temos também um outro pensamento dele que diz: o homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo o quanto diz. O Platão ele teve influências de teologias cristãs e da filosofia ocidental. Platão ele se torna o primeiro filósofo a produzir uma obra que se tornou, que não se, quer dizer, na verdade que se tornou não, na verdade que não se tornou obsoleta com o passar de todos esses anos. Essa obra é Apologia e República, certo? Como citação importante desse grande filósofo, temos: de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Os nossos adolescentes, nossa juventude, já na época de Platão, já era complicado, né? E o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer. E o tolo porque tem que dizer alguma coisa. O René Descartes ele é considerado o fundador da filosofia moderna. É autor da conhecida frase: penso, logo existo. A partir da premissa de que conhecimento adquirido é através do raciocínio matemático. Ou seja, ele acha que o conhecimento se dá através de modos matemáticos, de raciocínios matemáticos. Temos também como citação mais conhecida dele: não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos próprios pensamentos. A filosofia é a que nos distingue dos selvagens e dos bárbaros. As nações são tanto mais civilizadas e cultas quanto melhor filosofarem sobre seus homens. Temos ainda Immanuel Kant, é o principal filósofo da era moderna. O Kant atuou sobre a ótica da epistemologia e dos filósofos David Hume e John Locke. E o racionalismo de Descartes, ele também tem como seguidores o Fichte e o Schopenhauer. Como citações importantes dele,
temos: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. E ainda ele disse: todo conhecimento humano começou com intuições, passou daí os conceitos e terminou com ideias. Temos ainda um filósofo que eu gosto demais de estudar sobre ele, já li vários livros dele, que é Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ele traz uma crítica ao cristianismo, né, na verdade, e à existência de Deus. O Nietzsche ele é considerado um niilista. É uma pessoa que não vê sentido na existência humana. Além disso, ele foi responsável ainda pela criação do termo super-homem, né, Superman, o qual se referia a um homem superior. Ou seja, um homem capaz de transformar certos valores e elevar a humanidade. As ideias de Nietzsche sofreram muita resistência, mas serve também de inspiração a nomes como Jean-Paul Sartre. Como citações mais conhecidas de Nietzsche, temos: quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. E uma outra frase bastante interessante dele é: não posso acreditar em um Deus que quer ser louvado a todo tempo. Profissional do dia, é com muita satisfação que hoje eu recebo aqui no canal César Roberto Nilman da Silva, um grande amigo meu, filósofo no estado do Rio de Janeiro. Ele é graduado em licenciatura em filosofia pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e hoje ele é docente na CEDUC, RJ, Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Ele é professor no pré-vestibular social da Sintuperj, que é o Sindicato dos Trabalhadores Estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Ele vai estar aqui um pouco abrilhantando o nosso canal, falando sobre a importância do profissional da filosofia. Me chamo César Milman, sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro, né, do ensino médio, sou formado pelo ERJ. Venho agradecer aqui o convite do amigo, né, Fábio Silva, que me chamou aqui para falar um pouco no Dia do Filósofo. Filosofia, então, ela é uma área conhecimento, de criação ali, de busca ali, de entendimento, de conhecimento racional, epistemológico. É algo aí que se desenvolveu nas nossas sociedades aí há muitos séculos. Então a filosofia, ela parte do espanto, ela parte da admiração, ela parte de quando se depara com a incerteza, né? De quando as certezas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, elas não são mais suficientes, né? O nosso senso comum, o nosso saber do cotidiano, que a gente traz tantas afirmações, se mostra não ser suficiente, né? Mostra deixar brechas, furos. Então você precisa buscar algo diferente, né? Diante da crise surge ali a necessidade de filosofar, a necessidade de buscar um saber crítico, um saber que questiona as próprias perguntas, questiona as respostas que se tem e se busca então ali entender os argumentos, né? Eles existem, os argumentos diante das perguntas ali, as respostas são respostas argumentativas, não? E onde está o fundamento, né? Então, dessas respostas, é isso que a filosofia tenta fazer, buscar o fundamento, né? Isso se chama o movimento crítico, do saber crítico. E ao chegar ali um fundamento, ao tentar ver um fundamento, a filosofia, ou esse ato filosófico de questionar, de criticar, de chegar ali, né, às bases, ela vai tentar retornar com uma resposta, mas uma resposta argumentativa, né, através ali
desse caminho especulativo. Então, a filosofia, cada vez mais, é algo muito importante na nossa sociedade. E o papel do filósofo, né? Professor de filosofia, todos que se dedicam a isso, aqueles que buscam se aprimorar nisso de forma ali acadêmica, de forma institucional, né? Porque percorrer esse caminho, às vezes, é facilitado se você tem ali uma bagagem, né? Através ali desse estudo, de se conhecer a história, a filosofia, de se conhecer o que foi pensado anteriormente, para você criar os conceitos, né? Que são ali os preenchimentos dos termos, né, que vai ser as respostas que você vai trabalhar, você conhecer o que foi dito sobre aquilo antes vai te ajudar. E o filósofo faz isso, ele busca esse conhecimento, né, para que ele possa percorrer esse caminho e trazer ali um saber crítico, né, um saber ali que se dá pelo questionamento, que se dá pela construção dos argumentos, racionalmente, né? E o papel do filósofo, dentro desse contexto, que a filosofia não é para alguns, é para todos, para toda a sociedade, não é? Mas o filósofo está ali para isso, para poder buscar, né? Construir, articular esse caminho, né? Aí se faz o professor de filosofia, porque não se ensina filosofia, né? O que se faz é filosofar. Então, quando você tem uma aula de filosofia, o que você tem, na verdade, ali essa ajuda, né, dessa articulação, né, através ali de estudar os temas filosóficos, estudar ali a história da filosofia, que nada mais é do que as respostas e os processos que foram criados anteriormente para se chegar ali às respostas, aos conceitos, né, aos argumentos. Então, o que se tem quando se estuda filosofia não é estudar filosofia, mas é estudar todo esse processo para que você faça filosofia, né? Para que você filosofe. E o filósofo traz isso, né? Ele tem esse papel, de fazer isso na sociedade, trazer todo esse processo para a sociedade, para que a sociedade filosofe. Ok? Então fica aí, né, a reflexão, esse pensamento aí sobre o filósofo, né, na sociedade ali. E mais uma vez quero agradecer ao amigo Fábio. Busquem, né, se inteirar mais nessa questão do que é a filosofia, do pensamento racional, do pensamento ali que trabalha com questionamento, né, com análise, tudo, construir argumentos racionais. Isso é muito importante, cada vez mais importante na nossa sociedade. Seus direitos, segundo Aristóteles, deve-se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Esse é considerado o princípio da igualdade, que está presente explicitamente no caput do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que diz: todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. E essa é a base de todo o ordenamento jurídico e constante em todo o nosso texto constitucional. Para Aristóteles, a igualdade consistia em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Esse pensamento não quis disseminar preconceito e tampouco diferenças. Ele quis considerar que, já que existe essas diferenças, que elas sejam tratadas como tais, com a finalidade de integrar a sociedade. Por exemplo, o direito civil foi por muito tempo considerado impessoalista, protetor de uma parcela da população que é proprietária. E os que viviam de sua mão de obra, lesados em seus direitos, comparado até mesmo a coisas. Dessa situação veio também a CLT, que é a Conciliação
das leis trabalhistas, que ergueu o trabalhador ao mesmo patamar do empregador. Livro Teoria Pura do Direito, Hans Kelsen diz: a igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica garantida pela Constituição não significa que estes devam ser tratados de maneira idêntica nas normas e, em particular, nas leis expedidas com base na Constituição. A igualdade, assim entendida, não é concebível. Seria um absurdo impor a todos os indivíduos exatamente as mesmas condições ou obrigações, sem fazer distinção alguma entre eles, como, por exemplo, entre crianças e adultos, indivíduos mentalmente sadios e indivíduos alienados, e entre homens e mulheres. Ou seja, o ser humano ele é único em sua individualidade. No entanto, é exagero querer que haja um tratamento próprio a cada um. Fica difícil. E por isso é preciso dar um caráter de proporcionalidade tanto aos meios quanto aos métodos empregados pelo legislador para distinguir os indivíduos. A lei que distingue é a mesma lei que protege os cidadãos e seus direitos e os seus deveres. Ela elege requisitos de diferenciação sem que esta se faça de maneira desproporcional. Por exemplo, uma pessoa que concorra ao emprego, ela não pode ser discriminada pelo simples fato de ela ser alta ou magra, baixa ou gorda, certo? Hoje, numa sociedade cada vez mais globalizada, integração social ela é a palavra-chave para a pacificação dos povos. No Brasil, temos algumas leis em que o princípio da igualdade está plenamente presente, como a Lei 7.716 e a Lei 9.459, de 97, que fala sobre as discriminações de raça ou cor. Tem ainda a Lei 9.029, de abril de 95, que fala sobre a discriminação por gênero. E a Lei 7.853, de 89, que segue o Decreto 3.298, de 99, que fala da discriminação por deficiência. Bom, meus amigos, por hoje foi isso. Lembrando ainda que curtam, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar a gente a conseguir continuar aqui todo dia trazendo conteúdo histórico, jurídico e filosófico até para todos vocês. Deixe sempre sua dúvida, crítica ou sugestão e ative o sininho para que possa receber as notificações dos nossos novos vídeos. Lute sempre pelos seus direitos. Procure seu advogado de confiança para isso. Meu muito obrigado e até amanhã.